Antes de começarmos, esse episódio é patrocinado pela PugJobs. A PugJobs é uma plataforma onde você pode encontrar empregos no mundo todo. Lá você encontrará desde vagas para trabalhar remoto, como vagas em empresas gigantes como SpaceX, Nubank, Discord e muitas outras. Além disso, você encontrará dicas prêmios para melhorar o seu currículo. Depois desse episódio, vale muito a pena acessar. O link está na descrição. Agora, sem enrolação, bora lá pro episódio. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pugcast. Meu nome é Lucas, eu sou host do Pugcast e estou aqui com minha esposa Érica, co-host do Pugcast. Olá pessoal, sejam bem-vindos. E não esqueça, se você ouvir um ronquinho, um barulhinho no fundo, é a nossa Pug Paçoca. Fala aqui. No episódio de hoje, a gente está aqui com a Gabriela. Ela é enfermeira obstetra, doula na Irlanda, mãe da Meli e tem um curso de preparação que auxilia gestantes na hora do parto. Seja muito bem-vinda, Gabi. Muito obrigada pelo convite, gente. Estou muito feliz de estar aqui com você, com o Lucas, com a Érica e com a Paçoca. Estou, de fato, muito honrada com o convite. Muito obrigado a você por participar. Gabi, antes da gente começar, acho que é legal você contar para o pessoal um pouco assim da sua história. Da onde você é do Brasil, qual que é a sua formação, um pouco sobre você, assim. Então, começar do zero, né? Gabriela, então eu sou Gabriela, eu tenho 32 anos atualmente, eu sou de Araraquara, vou começar de novo, né? Eu sou de Araraquara, interior de São Paulo, é um trava-língua, né? Araraquara é a morada do sol. Eu sou enfermeira obstetra por formação, eu fiz tanto a minha graduação quanto a minha pós-graduação pela USP, primeiro USP Ribeirão Preto, depois USP São Paulo. Fiz também vários cursos de aperfeiçoamento, né, de formação extracurricular, incluindo o de educadora perinatal e doula, que me trouxe uma bagagem muito legal aí para somar a minha formação. Tenho experiência hospitalar, tenho experiência no atendimento aí das gestantes, tanto no hospitalar quanto fora dele, né, no acompanhamento privado. E tenho preparado muitos casais para terem uma experiência mais positiva na hora do parto, irem mais preparados para a hora do parto. Tô aqui na Irlanda há 3 anos e no último ano eu tive a minha filhinha Amelie, que agora completou 1 aninho. Então estamos aqui eu, meu marido e a nossa neném, que trouxe vida aí para nossa casa, trouxe bagunça para nossa casa e tem sido gostoso demais ter ela nas nossas vidas. Legal. E como era a sua vida, ainda no Brasil, Gabi, como era a sua vida profissional antes de vir para a Irlanda? Gente, a minha vida profissional, ela passou por vários altos e baixos, talvez. Ou não diria altos e baixos, mas eu diria por várias facetas. Acho que assim fica melhor de explicar. Então, eu terminei a minha especialização em São Paulo. Foi bem na época da pandemia. Aí eu acabei voltando para Araraquara. A gente estava na dúvida se a gente ia ficar em São Paulo ou não. Ou se a gente ia fazer um intercâmbio, inclusive aqui para Irlanda. Isso tudo Legal. antes da pandemia estourar, e aí a gente acabou que optou por vir para a Irlanda, compramos o intercâmbio, então assim que eu me formei a gente já ia vir para cá. Estávamos com tudo organizado, né, o casamento e logo em seguida o intercâmbio, íamos passar aqui 8 meses ou mais e voltar para que meu marido tivesse ali uma bagagem melhor do inglês para poder aplicar profissionalmente. Acabou que com a pandemia a gente cancelou o intercâmbio, então a gente fechou em fevereiro o intercâmbio e cancelamos logo em seguida, né? Porque a pandemia estourou em março, então acabou que a gente cancelou. E aí logo em seguida eu comecei a trabalhar no hospital. Então eu fui literalmente para frente, ali à frente do hospital, na entrada mesmo de Covid. Então eu trabalhei na área de adulto, hospitalar, cheguei a fazer cobertura em UTI. Depois eu fui meio que mais para minha área mesmo, que era UTI neonatal e alojamento conjunto, então trabalhei alguns meses em UTI neonatal, somando a experiência que eu já tinha na especialização. Isso foi num hospital vizinho ali da minha cidade, então no interior de São Paulo.
Depois disso, eu troquei de hospital, continuei também atuando tanto em UTI de Covid, tanto em alojamento conjunto, atendendo as mães, atendendo sala de parto. Então acabava que a gente fazia um pouco de tudo no hospital, né? Enfermeiro acaba que cobre bastante os setores, porque sempre tem falta de profissional. E eu fiquei, acho que mais de um ano aí, nessa experiência hospitalar, até que eu decidi abrir a minha empresa. Eu queria muito empreender. Só não tinha certeza com o quê. Eu estava muito na dúvida se eu abria um consultório na época. Eu tenho alguns dons além da enfermagem, além de atender mulheres e gosto muito, né, do meu atendimento, mas eu tenho outros dons que um deles é criar cosméticos artesanais. Então, desde a época da formação na minha residência, eu já fazia isso como hobby. O pessoal que trabalhava comigo no hospital gostava muito e eu continuei fazendo isso. E eu pensei em abrir uma saboaria, criar uma mini empresa, né, uma mini fábrica de sabonetes artesanais, e de criar uma empresa online de cosméticos, associado aos meus atendimentos, mas acabou que na época a gente mudou, a linha ali e resolvemos abrir um empório natural. Então nós abrimos um empório, eu fiquei com o nosso empório natural ali mais de um ano e meio, porém eu não me encontrei muito nesse negócio. É muito legal quando você se arrisca a abrir Sim. novos negócios ou a fazer algo que você quer, porque aquilo pode dar muito certo e você pode se encontrar, ou aquilo pode te abrir os olhos para o que de fato você gosta de fazer ou nasceu para fazer, e aquilo te aperfeiçoa. E foi muito legal a experiência, porque eu falo que ao mesmo tempo que a gente teve muita coragem para abrir, a gente também depois teve muita coragem para fechar. Então, Sim. eu percebi ali no meio do caminho que eu não estava me identificando muito com a empresa, porque uma vez que você tem um negócio, você acaba que tem que ficar com ele pro resto da vida. Não que tem, mas você abre para ficar com ele, você não abre para fechar. E apesar do negócio ser nosso, eu não queria estar ali na loja o tempo todo. A loja ela leva um tempo, né, para ela te trazer lucro, te trazer retorno. Então a gente não tirava nada de lá, era tudo reinvestido. Porém, eu não queria ficar ali. Eu sentia que eu era muito expressiva, que eu tinha muita coisa para compartilhar e o meu conhecimento ele estava sendo limitado, ele estava meio que sendo preso nas quatro paredes da loja. Uhum. Ficava um pouco incomodada. Nessa mesma época, eu retomei os atendimentos domiciliares, que eu já tinha meio que dado um start quando eu voltei para Araraquara, e estavam meio parados por conta da loja, porque era eu quem conduzia tudo sozinha, então eu não conseguia sair no meio do expediente, fechar a loja e ir atender uma gestante que estava Uhum. parindo. Então eu fiquei bastante tempo, assim, um ano, né, parada, e depois eu resolvi retomar, com a ajuda do meu marido, que ficava na loja de vez em quando, para eu poder retomar os atendimentos. Só que quando eu decidi fechar a loja para retomar os atendimentos, estava reorganizando a minha equipe de atendimento ao parto, o meu marido passou na entrevista aqui na Irlanda. Então foi meio que bem ao mesmo tempo, assim, quando a gente decidiu fechar, estava se organizando para fechar a loja, para eu poder retomar os meus atendimentos particulares como enfermeira obstetra. Inclusive, foi nessa mesma época também que eu passei num concurso público para enfermeira obstetra lá na minha cidade. Legal. Foi tudo junto que ele passou na vaga aqui. E aí a gente decidiu deixar tudo lá, deixar a nossa casa, deixar o concurso, deixar a empresa que eu tava, a outra empresa, né? Porque eram duas, então eu tinha a Uhum. loja que estava fechando e eu estava abrindo a minha empresa de parto com uma outra amiga enfermeira obstetra. E deixamos tudo e viemos para cá. Aqui eu trabalhei em diversos ramos, assim, principalmente quando a gente chega em café, algo nesse sentido. Até que eu criei coragem de começar também a atender gestantes aqui. Então eu sempre falava, eu sou enfermeira obstetra. E o pessoal, por que você não me atende? Então me atende, acompanha meu parto. E Uhum. aí, aos poucos, eu comecei a atender as gravidinhas aqui na Irlanda. E aí, como eu ainda não tinha, né, validado o meu diploma, ainda não validei, né, ainda não está completo, como eu não posso atuar exatamente como enfermeira obstetra, eu botei para jogo aí o meu certificado de doula, de educadora perinatal, que é o que tem me permitido entrar nos hospitais com as gestantes e auxiliar elas no momento do parto aqui. Então, essa foi um pouco da minha trajetória até aqui, profissionalmente falando. Que legal, que legal.
E como que foi, assim, um pouco mais, aprofundar um pouco mais, como que foi esse processo de vocês se mudarem para Irlanda? Você disse que seu marido recebeu uma proposta de emprego aqui. Como que foram os primeiros momentos, assim, de vocês aqui na Irlanda? Conta mais um pouco pra Certo, gente. certo. Durante a faculdade, eu já tinha feito um intercâmbio em Coimbra, em Portugal. Fiquei 6 meses lá. E aquilo já tinha aberto o meu horizonte para querer morar fora. O meu marido, no entanto, não tinha muito essa questão de morar, mas ele queria ter a experiência de um intercâmbio. Isso porque ele tem um primo que é TI, então meu marido é TI, trabalha com tecnologia, e ele tem um primo que faz a mesma coisa, né, que também é programador. E ele já tinha visto esse primo estudar em Sydney, na Austrália, e ele tinha isso que ele tinha isso em mente, que ele gostaria de fazer também. Então ele pensou, bom, vamos unir um pouco dos dois. Você quer sair de novo do país e eu quero aprender inglês, né? Quero aperfeiçoar, na verdade, o meu inglês para ter melhores oportunidades profissionais. Então a gente se organizou inicialmente para fazer esse intercâmbio, que nós íamos vir como estudantes de inglês. Não deu certo, deixamos isso na caixinha. Ele teve um amigo, um amigo no trabalho que conhecia o Lucas, que Uhum. acabou comentando que o Lucas estava morando fora e que o Lucas sempre convidava ele para aplicar para as vagas, porque sempre estava precisando. O amigo disse que não queria e o Eduardo, assim, como que não quer nada, só falou: Ah, você não quer? Eu quero, né? Manda o meu. Nisso ele começou o processo seletivo, mas assim, não foi algo que a gente estava planejando. Então, não estava nos nossos planos naquele momento mudar de país. A gente queria, Uhum. mas estava guardado na gaveta. Acabou que com a aplicação deu certo e foi tudo muito rápido. Foi, eu acho que coisa de um mês, assim, de entrevista, de processo seletivo, até que deu certo. E a gente também teve ali, acho que 2, 3 meses no máximo para organizar tudo. Então, terminar de fechar a loja, organizar a nossa casa, esvaziar toda a casa, desfazer tudo, colocar todas as nossas coisas em 2 malas de 23 quilos e Necessário. simplesmente mudar, pegar o avião e vir, assim. Eu vejo que Deus abriu muitas portas pra gente em relação não só ao trabalho, né, que ele conseguiu, mas também a casa, quando a gente chegou. Então, nós chegamos com as coisas bem estruturadas em termos de trabalho, casa para morar, tudo muito, muito simples, porque acredito que Deus tenha preparado muitas coisas pra gente. E pra gente o processo foi tranquilo, assim, de mudança. Acho que justamente por a gente já ter uma segurança, acho que quando você vem com uma segurança a mais, sabendo o que vai te esperar, sabendo quanto você vai ganhar, que dia seu salário cai, se você tem dinheiro pra pagar as contas, quanto você vai pagar de aluguel, eu acho que isso te deixa muito tranquilo, né? A minha preocupação inicial sempre foi o inglês. Então, eu nunca fui uma falante de inglês, nenhuma estudiosa de inglês, nem uma amante, assim, porque sempre tem os amantes, né? Tem aqueles que falam, ah, não falo Uhum. nada, mas sempre escutam as músicas, gostam, assistem filme. Eu era o contrário, gente, eu era o oposto. Em Eu inglês eu também. tava fugindo, eu era do time filmes dublados, por favor. Pre- Essa é a Erika. Isso é eu. Preferencialmente com vozes de criancinhas. É isso aí. Então, eu sempre fui dessas e eu sempre tive aquela crença limitante de que eu não aprenderia o inglês, de que o inglês não era pra mim, de que eu não conseguiria, porque na escola, olha, gente, eu vou contar uma coisa agora. Eu nunca fui, assim, de pegar cola na escola, nunca fui. Eu sempre fui muito estudiosa, desde criança, assim, de ensino fundamental, que a gente fala, depois ensino médio e principalmente na faculdade, até porque eu queria muito fazer o intercâmbio e eu precisava de notas altas, então eu sempre fui muito estudiosa. Mas eu lembro que no ensino fundamental, a única cola que eu pegava com uma amiga era a das provas de inglês, porque ela fazia inglês particular por fora. E eu não sei, porque eu não entendi absolutamente nada daquilo que o professor ensinava, do verbo to be. E eu simplesmente não conseguia fazer as provas. Então, todas as provas de inglês, ela simplesmente me passava tudo, toda a cola de todas as provas, de todas as perguntas. Então, era uma coisa que na minha cabeça era só para algumas pessoas, não ia funcionar bem. Então, o que eu tinha mais dificuldade, assim, inicial, e me causava muita ansiedade, era o inglês. E aí tem sido uma jornada, né? Eu falo que o inglês, ele não é uma coisa que você simplesmente aprende
e coloca ali, começa a usar e pronto. Não, uma vez que você mora fora e aquela não é a sua primeira língua, você sempre tem que estar estudando, você sempre tem que estar praticando, senão você esquece, senão fica difícil de se comunicar, de falar. E tem sido isso. Então a gente tem gostado bastante de morar aqui. O nosso início na Irlanda foi bem tranquilo, tem sido bem tranquilo nesses primeiros anos. E o inglês, ele tem sido um desafio, acho que sempre é, mas a gente tem aprendido aos poucos. E a exposição, ela ajuda bastante. A exposição à língua, não ter medo de falar e se expor tem ajudado bastante. É. Você tem alguma história engraçada que você tenha passado com o inglês, alguma coisa assim? Nossa, Você tive lembra? várias, assim, mas acho que principalmente no café, que foi o primeiro que eu trabalhei. Então, a gente chegou em dezembro. Em janeiro, eu comecei a trabalhar num café. E aí, foi principalmente para conseguir me expor à língua. Então, eu não falava praticamente nada de inglês. E eu só comecei a mandar os meus currículos só para não ficar parada e conseguir me expor, conseguir meio que fazer amizade, conhecer pessoas. Então, esse foi a iniciativa. E eu simplesmente fiz um currículo, mandei para todo mundo e um dos cafés me chamou para uma entrevista. Foi o único que me chamou e que acabou me contratando. Acabou que nessa entrevista eu não consegui fazer a entrevista porque eu não falava inglês e eu não conseguia entender o que a dona do café falava. Porém, ela estava de máscara porque ela estava gripada na época. Então, eu não sei se ela achou que era por conta da máscara dela, que não me deixava entender, ou se é porque ela de fato precisava muito, e eu, por ter visto de trabalho e disponibilidade de tempo, né, favoreceu com que ela me contratasse. Eu tinha uma certa experiência, porque na época de faculdade eu precisava de dinheiro para me manter na faculdade. Eu fiz faculdade pública, mas eu precisava de dinheiro ali para me manter, para ir para minha cidade e voltar. E então acabava que para complementar minha bolsa da faculdade, eu trabalhava em buffet, fazia bico em buffet todo final de semana, todo sábado à noite. Eu trabalhava para ter dinheiro na segunda de manhã para voltar para Ribeirão e continuar a passar a semana na faculdade. Nossa, gente, a gente trabalhava, ralava a Legal. noite, madrugada inteira para ganhar R$ 50. Eu já Meu trabalhei também Deus, em fiz isso a buffet, é faculdade bem toda. corrido. É muito puxado, é muito puxado. E eu coloquei isso aí lá no currículo, né? Porque já que eu tava entregando currículo para um café, eu coloquei lá. E tinha uma brasileira que trabalhava lá no café e a dona chamou ela para me ajudar. Então acabou que ela intermediou a conversa e a moça falou: tá bom, começa Foi semana que contratado. vem. Foi simples assim. Só que aí eu fui, assim, com crise de ansiedade. Crise não, mas eu vou dizer assim, ó, com sintomas fortes de ansiedade. Porque, gente, eu ia me tremendo, eu ia quase passando mal, quase vomitando no caminho, assim, de tanta ansiedade que me dava por não saber me comunicar. Eu ficava, meu Eu te Deus, eu vou entendo. chegar lá, o que que eu vou fazer, o que que eu vou falar? E aí, os perrengues eram normalmente de atendimento com o cliente, porque eu chegava lá, falava bom dia, perguntava o que que eles queriam, entregava o cardápio, e toda vez que eles iam me pedir alguma coisa, se era algo totalmente diferente do cardápio, totalmente diferente, tipo um molho, sabe assim? Eu às vezes entendi errado. Então, por exemplo, uma vez um cliente me perguntou se tinha green tea, chá verde, e eu entendi cream cheese. E aí, Ah, é é, parecido. parecido, né? E aí eu ficava, não, peraí que eu vou lá na cozinha e perguntar, mas eu lembro que ele ficava green tea ou cream cheese, ele green tea ou cream cheese, então eram umas coisas bem. E eu passava assim, uns perrengues nesse sentido, sabe? Mas o bom que eu considero os irlandeses muito amigáveis, principalmente pra gente que é estrangeiro e não fala inglês. Então, a maioria normalmente é bem paciente, bem amigável. Eles percebiam que eu estava aprendendo, eu sempre me desculpava, falava, vocês me desculpa, acabei de chegar, né? E eles davam risada, e aí essa brasileira que trabalhava lá sempre me socorria, então me ajudava muito, mas os perrengues eram na maioria nesse sentido, assim, sabe? De não entender passar pedido errado, às vezes acontecia de eu passar pedido errado, minha chefe não gostava muito, mas acontecia, né? É, sim. Sim. Era mais nesse sentido. Então, agora falando um pouco sobre a parte de obstetrícia, como que foi como que você acha que essa sua experiência como enfermeira obstetra? Legal. Agora falando um pouco dessa parte de obstetrícia, como que é a sua experiência como enfermeira obstetra
te traz um diferencial, assim, para trabalhar como doula? O que você acha que Olha, te agrega? eu acho que faz uma total diferença, assim. Porque só para explicar para vocês, a enfermeira obstetra, ela tem 2 especializações, né, 2 formações, aliás. Então eu fiz a faculdade de enfermagem, fiz 5 anos de faculdade de enfermagem e depois fiz mais 2 anos de especialização em obstetrícia. Então foram 2 anos que eu só fiquei estudando parto e atendendo parto na prática. Então Aham. a minha especialização, ela era uma residência, que a gente chama, né, ela foi uma residência. É uma residência porque você literalmente mora no hospital. Então a gente dava ali muitos plantões seguidos de 12 horas. Então entrava às 7 da manhã, saía às 7 da noite, quase todos os dias, tinham poucas folgas, por isso que é uma residência. Sem contar os plantões noturnos, e era bem específico porque a gente fazia ali um rodízio entre sala de parto, alojamento conjunto, que é aquela ala do hospital que fica a mãe com o bebê depois do parto, e também o berçário, que pode ser o cuidado intermediário neonatal, ou o intensivo neonatal. Então, UTI, né, ou algo nesse sentido. Então, o cuidado daqueles bebezinhos que ou são prematuros, ou têm alguma dificuldade respiratória, ou internaram ou por bronquiolite ou por algum outro motivo. Então, são esses bebês pequenininhos, bem bebezinhos mesmo. Então, eu passei Uhum. 2 anos aí fazendo esse rodízio nesses 3 lugares, e com muita mão na massa. Então, o fato de eu ter muita experiência, são mais de 5.000 horas de experiência prática, e são acho que mais de 5.600 horas só de experiência prática, Aham. eu acho que é o total diferencial assim que eu tenho para atender como doula. Agora explicando um pouquinho melhor o que é a doula, só para vocês entenderem a diferença. A doula, ela não é uma faculdade, né? Ela não é uma especialização. Ela é como se fosse uma formação técnica. A gente pode comparar talvez a um auxiliar de enfermagem, para ficar mais Uhum. simples. Então, eu como enfermeira obstetra, por exemplo, eu posso criar um curso de formação de doulas. Então, se a Érica quiser se tornar doula, eu posso formar ela para ser doula. Então, ele é um Ah, curso que interessante. normal. Uhum. Então, ele é um curso normalmente que tem um nível parecido com o técnico. Então, é algo nesse sentido. Então, a experiência de doulas normalmente é diferente da experiência de uma enfermeira, principalmente porque a gente tem uma visão técnica, então a gente vai fazer o cuidado com a mulher ali, que é um cuidado técnico. A enfermeira obstetra, ela pode assumir o parto normal como um todo, tá bom? A enfermeira obstetra, ela pode assumir o cuidado com a mulher de forma completa, desde o pré-natal. Então, a enfermeira obstetra, ela está capacitada para fazer consultas de pré-natal, inclusive tanto no sistema de saúde do SUS, quanto aqui na Irlanda, por exemplo, o pré-natal, ele é alternado em uma consulta com o médico, uma consulta com a enfermeira, uma consulta com o médico, uma consulta com a midwife. Então, a gente faz ali desde o pré-natal, a gente faz triagem, então, a unidade de emergência, né, quando a mulher chega, a gente está ali apto para atender essa porta de entrada no hospital, na maternidade, para conduzir todo o trabalho de parto. Então, quando você tem uma gestante que ela é de baixo risco, que a gente chama, uma gestante que não tem nenhuma comorbidade, nenhuma doença, nada que seja um risco de saúde para ela e para o bebê. Ela é só uma gestante e o bebê dela está saudável, a gestação está saudável. A enfermeira obstetra ou a midwife, ela é totalmente capacitada para atender esse parto, do começo ao fim. Então, desde que a mulher chega até ela atender o nascimento do bebê, pegar o bebê, né, fazer esse parto. A gente usa fazer, mas fazer quem faz é a mulher, mas só para ficar fácil, assim, de fazer o parto, Uhum. que é o que todo Sim. mundo usa, de fazer esse parto, de estar ali, pegar o bebê, e finalizar esse parto. Então, se precisar dar os pontos, a gente faz os pontos, que é a sutura, logo após a saída da placenta, a gente avalia o bebê nas primeiras horas ali de vida. E se precisar de algum atendimento extra, a gente consegue fazer. Então, de reanimação, neonatal, né? Então, se o bebê precisa de algum atendimento urgente, a gente consegue fazer também. E depois o acompanhamento pós-natal, que seriam as visitas para a mãe e para o bebê após o parto, retirada de pontos quando necessário, que mais? Acompanhar o desenvolvimento do bebê, o crescimento do bebê, se está dentro da média, se a mãe está se recuperando bem. Então, a gente consegue fazer isso como um todo. Auxiliar a amamentação, dar suporte para a mãe
na introdução da amamentação, então aqueles primeiros dias que normalmente são os mais desafiadores, então a enfermeira, ela tem essa visão, essa formação. A gente aprende em sala de aula como fazer isso, né? Qual que é a teoria por trás, e depois a gente vai para o hospital para colocar a mão na massa e desenvolver a prática. A doula, ela normalmente vai ter essa formação de forma mais minimizada. Então, ela não vai ter todo esse conhecimento que a enfermeira tem, porque a gente passa, de fato, muitos anos estudando. Então, normalmente é um conteúdo que ele é mais reduzido e a prática, ela vai acontecendo também com o tempo, conforme ela vai tendo os atendimentos. Porém, como ela tem um conhecimento que às vezes não é tão técnico, pode, às vezes, limitar um pouquinho o acesso, a prática dela. Isso comparado a uma enfermeira, tá bom? O que eu poderia fazer como uma enfermeira e o que ela pode fazer como uma doula. Porém, como são atuações diferentes, acaba que pro que ela precisa fazer é suficiente, tá? Eu tô fazendo essa comparação, mas para comparar eu atuando como doula, sendo também enfermeira. O que a doula faz, já que a enfermeira faz a parte técnica? A doula faz a parte mais de apoio emocional para a mulher, de suporte emocional, de auxílio à mulher ali naquele processo de dor. Então, normalmente, o processo de trabalho de parto ele é bem dolorido, e a doula, ela vai auxiliar essa mãe, então vai ajudar ela a não desistir. Eu brinco que a doula é como se fosse a coach, né, a personal do parto, a coach do parto. Ela vai estar ali falando para a mulher que ela consegue, vai estar encorajando ela, vai fazer massagem, vai incluir o marido nesse cuidado. Então, às vezes o marido, principalmente se ele não fez uma preparação para o parto, ele pode se sentir um pouco perdido, não saber o que fazer. E ter uma doula ali naquele momento vai introduzir esse marido, né? Vai colocar esse marido dentro do cuidado, dando um suporte mais adequado para a mãe. Então, ensinando a fazer massagem, sugerindo posições, coisas que vão otimizar o nascimento do bebê, que vão favorecer um trabalho de parto mais rápido, mais facilitado. Isso é um suporte ótimo, principalmente para mulheres que querem um parto não farmacológico, então um parto mais natural. E aí você ter o apoio de uma doula é de fato fundamental, é muito, muito bom. E eu, atuando como doula, dando esse suporte para as mulheres aqui em trabalho de parto, com a minha visão de enfermeira, eu tenho percebido um diferencial ainda maior, porque eu consigo olhar para o ambiente, olhar para a assistência e saber o que de fato está acontecendo. Isso me ajuda a ser ainda mais específica nos meus direcionamentos como doula ali na hora do suporte que eu estou dando para a mulher e para o casal, explicando aquilo que está acontecendo, se aquilo é um risco ou não para o bebê, se aquilo tá ok, se a conduta tá certa, se não tá, se eles conseguem questionar em algum nível ou não. Por ter um conhecimento mais específico dos níveis do bebê na pelve, como que o bebê desce para nascer, isso me ajuda a ser mais específica nas sugestões de exercícios, de posições que ajudam ali na hora do parto. Bacana. E, Gabi, você como enfermeira, doula e também mamãe aqui na Irlanda, como foi descobrir a gravidez e passar por esse momento tão especial longe do Brasil? Essa é uma pergunta gostosa de responder, né? Toda mãe adora que pergunta da gestação e do filho. A gente ama a profissão até a gente ter um filho, a gente gosta de falar de filho. Descobrir a gestação, assim, não foi muito surpresa, porque a gente meio que se preparou para a gravidez, então eu usava DIU de cobre, assim, usei por 5 anos, e aí eu removi o DIU justamente para ficar grávida, então a gente estava meio que esperando que seria em breve, e de fato aconteceu poucos meses depois de eu tirar o DIU. E estar longe do Brasil também não foi algo tão difícil assim no começo, ou desafiador no começo. Eu acho que tem sido mais agora, eu até posso comentar disso um pouquinho mais pra frente. Mas descobrir a gestação foi muito gostoso. E a minha gestação em si também foi muito gostosa. Foi uma gestação muito tranquila. Eu não tive muitos sintomas, eu continuei trabalhando. Na época eu já estava trabalhando como healthcare. Então foi muito tranquilo, a empresa deu bastante suporte, trocou as minhas chamadas, eles colocaram chamadas que eram mais fáceis de eu atender. Eu me mantive em movimento, fiz bastante exercício a gestação toda. Pra vocês terem noção, acho que um dia antes da Meli nascer, eu tava na hidroginástica, eu tava lá na piscina. Tava todo mundo igual naqueles memes, assim, botando a luva por baixo, sabe? Cada movimento que a gente abria a perna, o pessoal já pronto pra pegar o bebê. E a bichinha nasceu na água, né, gente?
Então, já comentando aí, eu queria muito ter um parto em casa, ter um parto na banheira, era meu sonho. Eu não ia ter um parto em casa, porque a gente não tinha condições na época de pagar um parto domiciliar, que aqui na Irlanda gira em torno de 7, 8 mil euros. E o nosso plano de saúde não ia cobrir todo esse valor, eles iam cobrir só um terço do valor. Então a gente ia parir no sistema, eu ia ter a minha bebê no sistema público de saúde mesmo, na maternidade, mas acabou que eu tive um parto mais rápido e ela nasceu em casa e correu tudo bem, graças a Deus, mas apesar de para alguns parecer assustador por não ter um suporte de um profissional, né? Não recomendo que você faça isso sem um suporte de um profissional, é que no caso não deu tempo mesmo, mas para mim foi a realização de um sonho, porque ela nasceu da forma como eu sempre imaginei, assim, sempre sonhei, então foi muito legal. Quem assistiu o vídeo foi muito Foi emocionante. muito lindo, muito emocionante. Mas só pra quem assistiu o vídeo. É bem isso, é verdade. No Instagram eu acabei que coloquei um mini recortezinho assim, bem da hora final, mas acabou que eu compartilhei, assim que a menina nasceu, o vídeo ele é longo, acho que tem mais de 10 minutos. Eu fiz um recorte aleatório e mandei assim para alguns amigos próximos. Gente, tem super eu lá, assim, gemendo na hora da menina nascendo. Mas o finalzinho também tá lá, tá bom. O finalzinho que a gente pega a neném nos braços, Não, assim, e não, muito chora. bonito. É muito gostoso, gente. É muito, muito Uhum. bom. É um momento muito especial. Eu falo que você se preparar para a chegada do seu bebê é muito importante, porque é um momento que fica na sua memória para sempre, sabe? Não vai sair, assim. Cada aniversário dela, a gente lembra de como foi o parto, de como foi o nascimento. Foi meu marido que pegou ela quando ela nasceu e ele ama contar essa história para todo Ele mundo, contou no trabalho essa história. ele ama, gente. Ele conta assim pra mulher do caixa do supermercado, sabe? A É. pessoa fala, nossa, que fofinha, que linda, gorgeous. Eles amam usar gorgeous, né? E aí ele fala, então, é que eu que peguei ela no parto, eu que fiz o parto dela. Nasceu em casa. Então, assim, a pessoa fala, da Meli, ele tá contando do parto. Isso foi muito legal. A gente teve o auxílio da minha sogra, que passou um tempo aqui com a gente, passou 3 meses aqui com a gente, nos auxiliando no pós-parto. Então foi muito tranquilo, mesmo estando longe de todo mundo, assim, tanto a gestação quanto esse processo de parto e pós-parto. Foi muito tranquilo estar fora, estar longe do Brasil. A assistência aqui é boa, não dá pra gente reclamar. É uma assistência que cumpre, assim, os seus requisitos em termos de segurança, de suporte à mãe, ao bebê. Então, foi muito legal em relação a isso. Não senti falta de ter um plano de saúde, de usar de consultas privadas. Não achei necessário. E aí, falando, sim, da saudade do Brasil, eu acho que pesa mais agora, sabe? Parece que você vê a sua filha crescendo e eles crescem muito rápido, né? Nesses 2 primeiros anos, principalmente. E você fica pensando assim, acho que quase todos os dias, hoje em dia eu penso, nossa, queria tanto que a minha mãe tivesse vendo ela fazer isso, queria Sim. tanto que eu pudesse deixar ela na casa da minha irmã, pra minha irmã brincar com ela, minha irmã adora criança, então a minha irmã ia amar ficar brincando com ela ia amar estar na casa da tia, ir pra casa da tia, então eu acho que o que pesa mais é agora. E isso porque eu sou uma pessoa assim bem desapegada, sabe? Estive aqui 3 anos sem ir pro Brasil e super tranquila, não ficava sentindo muita falta. Mas agora eu falo com meu marido que eu gostaria de ter dinheiro para ir a cada 3 meses pro Brasil, só para poder levar ela para ficar um tempo lá com todo mundo. Então a Hum. saudade eu acho que bate mais agora, sim, é mais por essa questão das pessoas que você ama estar perdendo aquele crescimento de perto, sabe? Poder pegar no colo, abraçar, beijar, ver ela aprender a fazer as coisas, que fica mais para nós dois, por mais que a gente compartilhe online, né? Não é a mesma coisa. Então eu acho que depois que você tem a criança é que você fica com mais saudade ali do pessoal do Brasil. Sim, que ela cresce muito rápido, né? Como você disse. E aí, Uhum. você comentou um pouco dessa parte da maternidade da Irlanda, que não deixou a desejar nada para você. É legal porque você tem essa visão tanto da maternidade no Brasil como na maternidade na Irlanda, né? Uhum. O que você acha que te surpreendeu, assim, positivamente ou negativamente, assim, de diferença entre os dois sistemas? Deixa eu pensar. Olha, eu acho que eu gostei muito de ver a atuação das midwives aqui. Então, muita gente não sabe, mas, por exemplo, uma dos profissionais que fez um dos nossos ultrassons, aqui a gente faz 3 ultrassons, tá? E no SUS, no Brasil, também são 3.
um para cada trimestre, um no primeiro, um no segundo, um no terceiro. Só é recomendado fazer mais se você tiver indicação. Então, identificou alguma coisa, alguma alteração, aí sim é necessário fazer mais, mas não é recomendado você fazer ultrassom a cada consulta de pré-natal, como muita gente pensa, né? Eu vejo muita gente falando, nossa, o pré-natal aqui é ruim, só faz 3 ultrassons. E eu falo, tá certo, é isso mesmo. E aí, uma das profissionais que fez um dos nossos ultrassons era uma midwife que fez uma especialização ali em imagem, e ela pode fazer isso. Então, isso no Brasil ela já não conseguiria, eu já não conseguiria fazer um ultrassom obstétrico lá no Brasil, porque o Brasil não vai me permitir, a legislação do Brasil não vai me permitir. O que eu posso fazer, por exemplo, eu sou capacitada a inserir o DIU, né? Eu fiz um curso para aprender tanto a colocar quanto a remover esse DIU das mulheres. E aí a gente, tipo, consegue fazer um curso para treinar o ultrassom ali, para conferir se aquele DIU que você colocou tá certo, tá bem posicionado ou não. Então seria mais ou menos isso, assim, limitado a isso. Enquanto que aqui elas conseguem até fazer um exame de imagem como esse, assim, que é de grande importância, né? Tem que mensurar o bebê, é uma responsabilidade muito grande. Então, eu gostei de ver que as enfermeiras aqui, as midwives, têm uma atuação muito boa, profissionalmente falando. E em termos de sendo uma gestante, eu achei bem parecido, tá bom? Falando da minha experiência em São Paulo, porque eu sei que o SUS, ele é muito amplo, né? A gente vai ter lugares que o SUS atende muito bem, como por exemplo o estado de São Paulo como um todo, eu acho que é muito bem atendido, coberto pelo SUS, enquanto que algumas regiões de outros estados no Brasil vai ser bem deficiente, talvez falte consultas, talvez falte exames. O que eu senti de diferente, que eu acho que aqui deixou um pouco a desejar, lá no Brasil a gente começa os exames muito mais cedo, principalmente exames de sangue. Então, assim que você descobre que está grávida, você já é encaminhada para o laboratório para colher exames de sangue. Bem no comecinho, então ali com 5 semanas, 6 semanas, você já vai começar os primeiros exames de pré-natal. Aqui você vai começar tudo com 13. Então, os exames de sangue acontecem junto com o primeiro exame de imagem. Isso me dá um pouco a sensação de que a gente pode atrasar alguma coisa, talvez, por exemplo, descobrir uma diabetes mellitus, que é prévia, né, a uma diabetes gestacional. Não sei, mas enfim, acho que um pouco nesse sentido, sabe? Eu senti que eles começam as coisas um pouco depois. Outra coisa que eu senti aqui um pouco defasada em relação ao Brasil, também pautada na minha experiência, é que, por exemplo, quando eu trabalhava nos postos de saúde, fazendo pré-natal, a gente tinha cartilhas prontas já do próprio município para você orientar a gestante sobre o que ela podia comer, não podia comer, tanto de água que ela tinha que beber, por exemplo, que ela tinha que ter uma alimentação rica em cálcio. Então a gente meio que tinha manuais prontos que era mais preventivo, então ensinava sobre exercício físico, o que ela poderia já começar a fazer na gestação. Então, um autocuidado mesmo. Aqui eu não fui orientada em nenhum momento, assim, sobre o que eu deveria fazer, Cada um por poderia si. fazer. Exato, exato, cada um por si. O meu médico esqueceu de me dar vacina. Gente, eu não tomei vacina na gestação. Não tomei. Eita! Não tomei vacina de tétano, não tomei vacina de gripe. E eu juro que eu não lembrei, porque eu ia para as consultas como gestante, não necessariamente como enfermeira. Então eu não estava pensando tudo que eles tinham que fazer comigo. E aí eu fui lembrar, tipo assim, uma midwife, a consulta com a midwife, ela perguntou, você tomou vacina? Eu falei, não. Ela falou, então você tá atrasada com as vacinas. E aí ela falou, na próxima consulta com o seu médico, você pede. Mas eu não lembrei também, e aí quando eu vi, a neném nasceu e eu não tinha tomado vacina. Então não era uma coisa que eu, como gestante, deveria ter que lembrar eles, né? Eles é que deveriam ter isso muito bem organizado e me oferecer. Então eu acho que essa parte mais preventiva, de orientação, eu acho que aqui é mais falha que no Brasil. Eu acho que no Brasil a gente, principalmente os enfermeiros, usam mais, assim, desse cuidado, desse ensino à saúde, dessa prevenção à saúde. Acho que é isso, sabe? Mas de forma geral, comparando, assim, em relação ao parto... tem um ponto positivo, ó, que eu lembrei agora. Para as mães que querem usar anestesia na hora do parto, aqui é bem melhor, se a gente for comparar ao Brasil, porque tem acesso, assim, a anestesia está disponível para praticamente todo mundo na hora do parto. Tanto a anestesia em forma de gás,
que você inala e ele alivia a intensidade das contrações. Então, vamos jogar aí que uma contração que tá valendo 100%, ela vai cair para uns 30, 40%. Então, Legal. reduz bastante, ajuda bastante. Lá no Brasil, a gente praticamente nem usa esse gás, é muito difícil você encontrar. Falando de SUS, então, nunca nem vi. Já é difícil no SUS, né? Já é difícil no privado, que dirá no SUS. Então, aqui você encontra tanto o gás quanto a epidural para praticamente todo mundo. Lá no Brasil, falando do sistema público de saúde, você vai ter disponível, mas assim, você tem que contar com a disponibilidade de um anestesista para você e de uma sala para você. E como a demanda normalmente é muito grande, a gente tem muito mais bebês nascendo, acredito eu, no Brasil do que aqui. Sim. Porque aqui também tem um número reduzido de maternidades para atender todo mundo. Eu não sei. Agora eu não sei. Eu não sei se isso foi uma comparação muito boa, não posso falar com exatidão. Mas normalmente eu achava lá o atendimento bem busy, assim, normalmente bem lotado. E dificilmente você tinha sala de parto com anestesia para todo mundo. Então era mais para um caso ou outro. Então, para as mulheres que querem ter parto com anestesia, aqui é bem melhor, porque sempre vai ter disponível, assim. Legal. Legal, bom saber disso, né? É uma informação importante, assim, né? Que eu acho que nem todo mundo sabe, né? Que mora aqui na Irlanda. Muito obrigada pela informação, Gabi. Imagina. E sobre o que você falou do sistema, né, de prevenção, realmente, a Irlanda, ela deixa muito a desejar. Acho que a Europa em todo, né, ela não tem a prevenção, não só na parte de parto, de gestação, acho que em toda a área da saúde mesmo, né? Agora falando um pouquinho sobre o seu apoio às mulheres, né, o seu trabalho, né, de apoio às mulheres, como que nasceu o seu curso, o seu treinamento de preparação para o parto? E quais são as dúvidas mais comuns que você recebe? Gente, eu acho que o meu curso ele nasceu de uma inquietação em relação a estar trabalhando no sistema de saúde. Então, como eu falei para vocês, desde que eu fiz a minha formação e depois fui trabalhar no hospital, eu não concordava com muita coisa que acontecia ali dentro. Então, esse acho que era o primeiro ponto, assim, que eu percebia que o sistema sempre estava desatualizado. Então, a gente sabe, principalmente quando você é um profissional que gosta de estudar, você sabe quais são as boas práticas em obstetrícia para a mãe e para o bebê. Então, quais são as melhores práticas que você precisa fazer para que essa mãe tenha uma boa experiência, para que ela tenha uma melhor experiência em saúde, tanto ela quanto o bebê. Tentando falar de forma bem simples. E isso muitas vezes não acontece no ambiente hospitalar, principalmente em hospitais privados, que foram os que eu trabalhei depois da minha formação. Então, isso me deixava um pouco indignada, um pouco inquieta, de falar, meu Deus, não é possível que, né, seja só isso. Sem contar que esses hospitais, principalmente os privados, eles restringem muito a atuação do enfermeiro. Então, eu lembro que eu queria fazer muita coisa, eu sabia fazer muita coisa, eu tinha experiência com aquilo e não me deixavam atuar. Então eu acompanhava ali o trabalho de parto todo. Na hora do parto, eu não conseguia estar ali. Quem vinha era só o médico para pegar o bebê e para fazer uma assistência horrorosa. Fazia muita coisa que ele não precisava fazer, sabe? O próprio acompanhamento durante o trabalho de parto, ele era bem limitado, faltava recursos, faltava espaço para essa mulher poder desenvolver o trabalho de parto dela de forma segura, de forma privativa. Então, muitas coisas foram, acho que esse intuito inicial, assim, de criar, de ter o meu próprio curso, veio muito disso, assim, dessa inquietação de eu não quero ser enfermeira dessa forma, só que vai lá, bate o crachá, entra no plantão, totalmente limitada, não pode ensinar nada, não pode fazer nada, não pode atuar da forma como eu acredito, e saio. Então eu queria ter meu próprio negócio para poder também falar daquilo que eu acredito, falar daquilo que eu aprendo, falar daquilo que eu sei que vai ser melhor para as mães e para os bebês. Então poder trazer esse suporte, ter essa voz para trazer esse suporte. Então uma voz que eu não tinha lá dentro do hospital, e também para preparar gestantes que eu sabia, né? Eu via ali dentro do hospital que chegavam despreparadas. Então eu ia atender muitas vezes o parto e a mulher estava desesperada. Ela começava a gritar, ela não sabia respirar, ela só faltava sair correndo pelos corredores do hospital com dor. E eu ficava
Gente, mas não é possível, né? Tanto que quando eu comecei a minha residência, eu olhava pro parto e ficava, Jesus, eu vou ter parto normal? Eu ficava assim, eu lá atendendo parto normal, eu ficava, gente, não quero, não quero não, porque olha aqui o que essas mulheres estão passando, né? Aí, conforme eu fui atendendo e também fui estudando mais, principalmente por fora, porque você não pode, às vezes, só se conformar com aquilo que você aprende dentro da faculdade, você tem que ir por fora estudando mais, porque sempre vai ter coisas que não te ensinam e que são mais atualizadas, que são saberes ancestrais. Por exemplo, eu fiz um curso com uma parteira mexicana que ensinou você usar rebozo, que é um pano para chacoalhar o quadril da mulher. Inclusive, eles usam para abrir a pelve em casos de partos difíceis. Nossa, foi muito incrível, muito legal. E são coisas que você não vai aprender dentro da faculdade. Então, quando eu comecei a estudar mais por fora, eu fui olhar o parto de uma outra maneira e fui ver que tinha preparos que a mulher poderia fazer e, aliás, deveria fazer ao longo da gestação, para que no momento do parto ela não chegasse lá totalmente despreparada. Porque a gente tem a sensação que é só você fazer as consultas de pré-natal e ir pro parto. E você vai ficar à sorte Pronto. lá, né? Pronto. Hum. E quando você faz isso, né, quando as mulheres fazem isso, o que eu percebi atendendo elas no parto, é que era muito difícil de manejar o parto. Era muito difícil, muito difícil. A mulher não correspondia àquilo que a gente queria, tipo, os comandos que a gente dava. Então, tenta essa posição, não consigo. Vamos caminhar. Não, não quero, não quero, não quero, não quero. Tipo assim, ela só ficava na cama, deitada, encolhida, desesperada, chorando, gritando de dor. E aquilo não era bom pra ela, não era a melhor forma, sabe, dela ter o bebê dela. E acabava que aquilo virava uma experiência ruim pra ela também. Então, tipo, nossa, que parto horroroso, meu Deus, só senti dor. E aí depois comecei a empurrar até essa criança nascer e Deus me livre, não quero parir nunca mais. Então eu escutava muita gente falar isso. Enquanto que depois que eu comecei a na verdade, eu lembrei de outra coisa agora. Durante a minha residência, a minha especialização, eu tive uma experiência numa casa de parto, que também me trouxe muito dessa visão mais holística em relação ao parto. E lá é só as midwives que atendem, né? Só enfermeiras obstetras e obstetrizes, não tem médico. Então, quem escolhe ir pra lá já sabe que não tem remédio, já sabe que não tem anestesia, já sabe que não tem médico, já sabe que não tem nada pra aliviar a dor que seja remédio, que é só não farmacológicos. Então, é caminhar, é banheira, é chuveiro, é bola, são exercícios. As mulheres querem isso, elas escolhem isso. E eu comecei a ver mulheres que saíam do parto e falavam: Uau, que experiência incrível! Eu já quero ficar grávida de novo só pra ser cuidada dessa forma, só pra passar pelo parto de novo. Tipo, era louco. Imagina você acabar de passar horas com dor e depois você falar que quer viver aquilo de novo. Aí eu lembro que isso meio que estourou um pouco a minha cabeça, assim, tipo, meu Deus, como assim, né? Tem esse outro lado, tem essa outra visão. E aquilo ficou muito marcado em mim. E aí me fez ir estudando por fora. E depois, já com a minha experiência trabalhando ali, me fez colocar isso em prática. Nossa, tem uma forma das mulheres chegarem lá e terem uma experiência positiva, né? E eu tenho esse conhecimento para transmitir para elas, para passar para elas. Então, por que não criar um conteúdo, criar um curso que vai fazer com que ela chegue lá mais preparada, sabendo o que vai acontecer com o corpo dela, sabendo que dor é essa que ela vai passar, tendo as ferramentas certas para conseguir aplicar. Então, o que eu faço para aliviar a dor, né? O que eu faço para ter uma experiência mais positiva? O que eu faço para ajudar o meu bebê a nascer mais depressa? Então, nasceu o meu curso, né? A minha preparação para o parto, ela nasceu dessas duas inquietações aí, de querer ter voz, que eu não tinha dentro do hospital para falar, e também de querer dar voz às mulheres para que elas conseguissem se posicionar melhor na hora do parto, conseguissem saber o que fazer e ter uma experiência mais positiva e não uma experiência desesperadora, como é para muita gente atualmente ainda. O que você acha que é o erro mais comum das pessoas fora não se preparar para o parto, né? Eu diria que o principal é justamente esse, né? Não se preparar. E eu acho que além de não se preparar para o parto, é não se preparar
na gestação, de forma geral. Então eu gosto de falar que a gente hoje em dia não tem mais um estilo de vida igual das nossas avós. As nossas avós eram muito ativas, elas agachavam o tempo todo ou porque tinham muitos filhos, tinham que ficar abaixando, pegando, né, no colo, levantando, ou porque elas tinham que trabalhar na colheita, ou muitas trabalhavam na colheita, e colheita, eu quero dizer, às vezes é colheita local, assim, tipo uma horta de casa, sabe? Não necessariamente um trabalho em si, mas elas plantavam muita coisa, e só o fato de você agachar para pegar o seu alimento, colher o seu alimento, plantar o seu alimento, botar lenha no fogão, amassar um pão, tudo isso fazia com que ela se mantivesse muito mais em movimento do que a gente se mantém hoje. Então nós somos muito mais sedentárias, o que significa que isso vai se refletir lá na hora do parto. Então, eu acho que um dos erros, assim, além de não se preparar para o parto, é não cuidar do corpo na gestação, não cuidar da mente, não cuidar da alma ali, do espírito na gestação. A gente simplesmente vai vivendo a gestação, vai passando os meses, vai só nas consultas, acha que a única coisa que importa é o ultrassom, que é o mais importante de tudo para ver o bebê, e não é, né? O ultrassom, ele é importante sim, mas, por exemplo, o ultrassom demais, ele pode identificar coisas que não existe. Então não tem necessidade mesmo de ser feito e não cuidar do corpo, não preparar o corpo para acomodar bem esse bebê. A gente precisa entender que o nosso corpo, né, o nosso útero, ele é um músculo com ligamentos, então ele não está solto dentro da nossa barriga, ele está amarrado por ligamentos. E esses ligamentos, eles ficam tensionados, eles perdem o poder de elasticidade se a gente fica o tempo todo sem se movimentar, que é normalmente o que a gente faz, né? A gente é muito sedentário, tá sempre sentado, sempre deitado, anda pouco, agacha pouco, então a nossa mobilidade é muito reduzida. Então eu acho que um dos erros é esse, porque a gente precisa entender que o parto em si, ele vai ser meio que um resultado de tudo aquilo que foi no pré-gestacional, mais o gestacional. Nesses 9 meses de gestação pode acontecer muita coisa, né? O seu corpo responde de uma certa maneira. Então, acho que é negligenciar a gestação, achar que só chegar lá na reta final e me preparar ali no último mês, nos últimos meses para o parto é suficiente. Acho que é importante a gente fazer um preparo pré-concepcional e depois, durante a gestação, já ter esse preparo de como cuidar do corpo e da alma e do espírito para a gestação. E para o parto, né? Para o parto e para o início de maternidade. E eu falo assim, não só do corpo, mas também da alma e do espírito, porque o parto ele é um desafio e a maternidade também, início de maternidade também. Principalmente quando é seu primeiro bebê, a vida muda muito. Então você precisa estar preparada, de fato, internamente preparada para aquele desafio, para reduzir sua produtividade, para estar um pouco mais sozinha. Eu vejo que é um tempo, às vezes, muito de solitude, mesmo que tenha alguém que te ajude. As pessoas estão vivendo a vida delas, cada um num ritmo diferente. As pessoas não vão ficar o tempo todo ali te perguntando como você tá, estando presente, porque elas estão vivendo a vida delas. E você em casa sozinha com o bebê, às vezes só dando mamar e trocando fralda, às vezes você se sente um pouco para trás, um pouco parada. Isso pode, às vezes, ser um impacto muito grande para algumas mulheres. Então, se preparar na gestação para esse momento que é o início de maternidade é muito importante também. Bacana. Seu projeto é muito bonito, assim, porque, pelo que você falou, você aprende a cuidar da mente, da alma e do corpo para o parto, né? Isso é incrível. Já tô ansiosa para fazer o meu, hein, Gabi? Vou amar cuidar de vocês. Agora, fala um pouquinho pra gente, quando que a mulher deve começar a se preparar para o parto? Tá aí, eu acho que eu acabei Tem de... um período, assim, tem que ser antes dela descobrir a gravidez, ela já tem que começar a se preparar, ou... Acho que juntou justamente, eu adivinhei a pergunta que você ia me fazer, hein? Eu considero que o quanto antes melhor. Literalmente, se possível, antes da gestação. Eu falo isso principalmente por conta dos hábitos. Eu acho que o mais importante quando a gente fala de começar a se preparar previamente é alinhar hábitos que vão fazer diferença, tanto na gestação quanto depois após o parto. Então, por exemplo, de sono, hábitos de sono, de controle de estresse, hábitos de alimentação, hábitos de exercício físico. Então, tem coisas que quanto antes a gente conseguir colocar em prática, mais fácil vai ficando mais pra frente. É muito mais fácil você conseguir regular o seu sono, dormir e acordar no mesmo horário, fazer uma higiene de sono, né? Então, tirar a tela ali antes de dormir, pelo menos 1 hora antes, porque a tela, seja de computador, seja de celular, seja de televisão, vai atrapalhar a produção de melatonina,
melatonina, vai fazer com que você tenha um sono mais pobre, não tão profundo, em ciclos profundos, que é o que de fato limpa o seu cérebro, para que você pense melhor, tenha um descanso efetivo, para que o seu corpo de fato se limpe e se regenere e descanse para você começar o próximo dia, para que a sua produção de hormônio esteja regulada. Então, muitos dos nossos hormônios, eles se regulam e são produzidos ali enquanto a gente dorme. Então, regular sono, controle de estresse. Então, como eu lido com as coisas, como eu lido com as coisas que acontecem ao meu redor, como eu lido com as situações, com as pessoas, como eu lido comigo mesma, né, na minha colocação em termos profissionais, espiritual, o meu relacionamento com as outras pessoas, como eu respondo às outras pessoas. Então, tudo isso é gerenciamento de estresse. Isso é muito importante porque também vai influenciar na nossa produção hormonal e os nossos hormônios interferem em tudo, no nosso metabolismo, nos nossos hormônios para ovular, para sustentar uma gestação, os nossos hábitos de alimentação e físicos, então o quanto que eu consigo me alimentar bem, tudo que a gente conseguir fazer antes da gestação, fazer aquilo virar um hábito antes da gestação, mais fácil vai ser de manter durante a gestação e após o parto. E então por isso que eu acho que quanto antes você conseguir se preparar, melhor. Seja com um profissional como eu, além de que sou enfermeira obstetra, quanto com outros profissionais, né, como nutricionistas, médicos obstetras que tenham uma visão mais holística, eu acho que é melhor. Um preparo que ele seja multidisciplinar, ou seja, que envolva vários profissionais, é sempre melhor do que um preparo com um único profissional isolado, porque um único profissional, ele não sabe tudo. Um médico obstetra, ele não sabe tudo. Ele não sabe tudo de nutrição, ele não sabe tudo de exercício, ele não sabe tudo de parto normal, mais humanizado. Então, não, muitas vezes cada profissional, um profissional vai saber um pouco de cada coisa, e quando você é atendido por vários profissionais, você consegue ser mais bem atendida. Então, eu acho que previamente a gestação e preparar-se para o parto também assim que a gestação acontece, né? Assim que você descobre, já dá para se preparar justamente para ter esse alinhamento de como cuidar do seu corpo como um todo. Isso vai se refletir lá no parto, com toda certeza. E no pós-parto também. Uhum. E como que você acha que o parceiro ele pode participar de uma forma assim mais ativa nesse processo? Acho que estando por dentro dessas informações como um todo, como que isso afeta a mulher e como que isso afeta ele também. Porque quando a gente vai falar, por exemplo, de se preparar para uma gestação, a alimentação do homem também interfere na qualidade, por exemplo, dos espermatozoides. Então, é ideal que ele também esteja se preparando fisicamente e que ele esteja por dentro de como vai ser a rotina dele após o parto. Eu acho muito importante, assim, o casal ter essa conversa de como vai ser essa rotina e como que a mulher pode ficar durante a gestação. Então, eu tô falando aqui mais amplo, depois eu chego ali mais na hora do parto. Uhum. Eu atendo, às vezes, muitas gestantes que falam, eu estou, a minha gestação não está sendo tão tranquila quanto eu achei que seria. Igual eu falei pra vocês, né? A minha foi muito tranquila. Isso foi a primeira gestação, a segunda pode ser totalmente diferente da primeira. E tem mulheres que desde a primeira gestação já têm gestações que são já tem uma gestação que é mais difícil, que às vezes sente mais dores nas costas, ou tem mais sintomas como náusea, tem desmaios, cai pressão, não consegue trabalhar, precisa de mais cuidado, não se sente tão bem. Então, entender que isso pode acontecer já na gestação é muito importante, e entender que a mulher vai mudar bastante no pós-parto por conta dos próprios hormônios e depois por conta do cuidado que é direcionado ao bebê. Eu acho que ajuda o parceiro a ser parceiro, então a compreender a mulher, entender que aquilo não é uma frescura nem nada, é uma necessidade que ela tá tendo biológica, né, física ali do corpo dela, e ir para o parto, entender como que acontece o parto e o que ele pode fazer ativamente para ajudar essa mulher. Então, por exemplo, eu preparo os casais e eu ensino o marido a ser a voz da mulher, então que na hora ele precisa entender quais são as preferências de parto dessa mulher, entender o que ela quer e o que ela não quer que aconteça, para que ele possa se posicionar. Então, quando a mulher estiver ali com dor na hora do parto e o profissional falar, você quer uma anestesia? Ele pode falar, responder pela mulher, olha, acho que nesse momento não é necessário, vamos esperar um pouco mais.
caso a mulher não queira tomar uma anestesia logo de cara, né, logo no início do trabalho de parto, é, então saber fazer uma massagem, saber o que ele pode sugerir para aliviar a dor. Então eu lembro, por exemplo, no meu parto, que como foi de madrugada, que eu tava com muito sono, e eu só queria ficar deitada meio que pra dormir. Eu queria deitar e dormir. E eu lembro que meu marido sempre falava, tipo, amor, levanta, vamos tentar essa posição, ó, senta aqui na bola, vamos ficar aqui, eu te seguro, você descansa aqui, você deita aqui, encosta em mim e descansa um pouquinho quando a contração passar, mas vamos ficar mais sentada, porque vai ajudar a neném nascer mais rápido. Então, isso é um parceiro que tá ativo, ele sabe que manter a esposa dele em posições diferentes da deitada vai fazer com que ela tenha um parto mais rápido. Então ele não tá só ali presente falando para ela, você consegue. Não, ele tá ativo, ele tá dando sugestões, ele sabe de fato o que vai acontecer e como ele pode atuar, né? Atuando, respondendo por ela e sugerindo várias coisas, dando esse suporte além do encorajamento. Sim, isso de fato é bem importante, né? A mulher se preparar para o parto, né? Porque é como você disse, não é só chegar lá e pronto, e o bebê nascer, né? Você tem todo um preparo, a mente, o corpo, a alma, né? Isso é bem importante. E você tem algum conselho para uma mulher que tá tentando engravidar, ela se sente perdida nessa parte? Eu acho que é justamente um pouco disso que a gente acabou de comentar, dela olhar para o todo, sabe? Olhar para o corpo dela não só como um útero que precisa de ter um bom óvulo e um espermatozoide e ficar grávida. Eu acho que não, eu acho que olhar para ela mesma com carinho e olhar para ela com essa visão integral, de tipo, de tentar se manter calma, de confiar em algo, por exemplo, se ela tem fé, de confiar em Deus, de confiar de que Deus tem o momento certo para as coisas acontecerem. E a gente às vezes precisa passar por algumas coisas que às vezes vai virar um testemunho na vida de outra pessoa, né? A gente não entende por que que a gente está passando por aquele desafio, mas Deus dá um desafio para cada um, para que aquilo sirva de testemunho depois na vida de outra pessoa, para que aquilo encoraje a fé de outra pessoa. Então eu acho que olhar para ela com carinho como um todo, sabe? E tentar se manter o mais tranquila possível e com o máximo de fé que ela puder. É, eu já vi várias pessoas, uma em específico que eu vi que demorou mais de 10 anos para conseguir engravidar. E eu lembro que o que ela mais falava é: eu não desisti em nenhum momento. E o fato de eu não ter desistido é o que me fez estar com a minha filha nos braços hoje. Então, de ser persistente, de ter fé, de não desistir que aquilo vai acontecer, sabe? Sim. Até que você tenha um não absoluto, sei lá, você chegue a 60 anos, vamos por 50, vai ficar mais realista, 50, e não dê mais, até que chegue lá e que você tenha um diagnóstico fechado, seja porque o seu corpo já não suporta mais uma gravidez, ainda há a possibilidade de algo mudar e acontecer. Então é isso, acho que de fazer a sua parte, de olhar pra você e cuidar de você com amor, então de fazer por você, tipo, eu vou me alimentar melhor porque eu me amo, né? Não só porque eu quero ter um bebê, não só porque eu preciso desse útero e desse óvulo, mas porque eu me amo. Então, tipo, me exercitar porque eu me amo. Dormir melhor porque eu me amo, porque eu quero cuidar do meu corpo, porque é óbvio que isso vai se refletir, como a gente falou, em um bom óvulo, mas não só por isso, sabe? Mas com carinho e amor a si mesma. E acho que eu pensaria muito nessa questão de ter fé. Eu acho que isso, além de continuar te deixando determinada, manter a sua determinação, te ajuda também a se sentir mais tranquila. Tipo, olha, eu entrego pra Deus aquilo que eu não posso controlar, porque tem muita coisa que a gente não consegue controlar, não tem o que a gente faça. Você pode fazer tudo certo, você pode cuidar de você rigorosamente bem, e ainda assim o processo não ser fácil, não ser simples. E é isso, acho que te ajuda a se manter tranquila, sabe? Naquilo que você não pode controlar. Sim. Legal. Gabi, a gente agradece muito a sua participação no podcast. Acho que foi um papo bem enriquecedor, assim, bem legal. A gente vai deixar todas as suas redes sociais, o pessoal entrar em contato com você, na descrição do episódio. Mas se você puder falar como que as pessoas podem te encontrar, podem encontrar mais sobre o seu curso, entrar em contato com você, querer se preparar para o parto. Agora é a hora de fazer o seu jabá aí.
Gente, agradeço muito a oportunidade de estar aqui, foi muito legal, é muito bom poder compartilhar um pouquinho da minha jornada e um pouquinho desse tema tão importante, que como eu comentei, né, o dia do parto ele é um dia inesquecível, para qualquer mãe, para qualquer pai, independente da via de nascimento, se esse bebê vai nascer de parto normal ou de cesariana, não importa, o dia do nascimento do nosso filho é muito importante, e a gente ter um preparo, criar uma expectativa positiva para esse momento é fundamental, é um diferencial. Então, eu estou muito contente de poder estar falando aqui um pouco desse tema com vocês. Imagino que pode ser que ajude muitas mães que estão aí nesse processo, tanto de se preparar para engravidar, quanto de se preparar para a chegada do bebê. Se você quiser também se preparar um pouco mais para o parto, se você está nos ouvindo, né, e quer se sentir pronta, quer ter essa visão, esse preparo que é mais holístico, que tem essa visão de corpo, alma, de espírito, você pode me encontrar no Instagram, eu estou mais ativa ali nas redes sociais, de forma específica no Instagram. Eu tenho um canal no YouTube também, tem alguns vídeos lá que já estão salvos. Estou um pouco parada lá por conta da correria da maternidade, mas no Instagram eu tô sempre ativa tanto nos posts, quanto respondendo caixinha no Store, tirando dúvida. E se você quiser também fazer esse curso de preparação para o parto, conhecer um pouco mais, eu abro ele normalmente a cada 2, 3 meses. Eu tenho feito ele em turmas, tem sido uma experiência muito legal. Eu vejo as mães ali se conhecendo, fazendo trocas, contando da sua experiência, contando da experiência das mães delas. Isso é muito legal, assim, para enriquecer o preparo para o parto, uma encoraja a outra, então eu tenho gostado muito desse modelo, e eu tenho uma lista de espera para quem está interessado em fazer, e o quanto antes a mulher fizer, né, o casal fizer esse preparo para o parto, melhor, como a gente comentou aí, porque eles vão ter mais tempo para colocar as coisas em prática, as atividades em prática, de alinhar a mente, alinhar as expectativas, para esse momento que não é só dor, eu falo, as pessoas focam muito na dor, mas não é só dor, é de fato dia de nascimento, dia da chegada do seu bebê. Então é um momento para além da dor. E tem mais tempo para preparar a mente para lidar com esses desafios aí do trabalho de parto. Então eu tenho uma lista de espera que a gravidinha pode responder, deixar o nome dela lá. E quando eu abro a turma, eu entro em contato com ela. E caso ela tenha interesse, ela entra na nossa turma e faz a formação com a gente. Bacana. E só para complementar, o seu treinamento, né, o seu curso, pode participar qualquer pessoa do mundo todo, né, do Brasil, Irlanda, porque é um treinamento online? Isso, exato. Antes de eu ganhar bebê, eu fazia ele de forma presencial, então eu morava em Limerick, na Irlanda, então eu fazia esses atendimentos lá e eu fazia de forma individual, então com cada casal. Agora, com a chegada da bebê, eu tenho feito ele de forma remota e tem sido ótimo, tem facilitado muito para os casais participarem, não só aqui na Irlanda, mas também do mundo todo. Então, quem está no Brasil pode participar, quem está aqui na Irlanda pode participar, e o pessoal de qualquer lugar do mundo que esteja nos ouvindo pode participar também. Gabi, mais uma vez, a gente agradece pela sua presença, foi muito enriquecedora. Os nossos ouvintes tenho certeza que estão gostando bastante do conteúdo e adquirindo mais conhecimento, assim como a gente. Foi uma honra te entrevistar e você passar um pouco do seu conhecimento pra gente. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, gente. Obrigada mesmo. E me convidem novamente. Com certeza. Temos muitos assuntos para falar aqui. Isso, com certeza temos muitos assuntos para conversar. Muito obrigada. Este episódio teve o patrocínio da Pug Jobs, a plataforma global de oportunidades profissionais. Se você quer encontrar vagas no mundo todo e melhorar seu currículo, acesse Pug Jobs e dê o próximo passo na sua carreira.